GJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Câmeras abertas, microfones já liberados e o gravador também funcionando para registrar todo esse bate-papo que vai tratar sobre marketing digital, né? Uma necessidade hoje de muitas empresas, muitas pessoas, né? Hoje o marketing digital tá presente aí no dia a dia de muitos negócios, né, Cabelo? A gente usa muito, inclusive, aqui, né? Você pode não nem saber que tá fazendo, mas você tá fazendo. Tá fazendo. Essa é a realidade. Pode estar fazendo errado muitas vezes, né? Por isso que vocês estão aqui, né? Conosco os especialistas, né? A Tiane Berni e o Thales Castro, para falar sobre a imersão em marketing digital, do conteúdo, né? Dos posts, as vendas e muito mais. Já são 10 anos aproximadamente de experiência no assunto. Bom dia, Tiane, bem-vinda. Bom dia, tudo bem, pessoal? Obrigada pelo convite. Legal demais receber a Tiane, também o Thales aqui conosco. Bom dia, Thales. Bom dia, pessoal. Bom dia, audiência. O homem do jiu-jitsu aí, tio. Não deve ser fácil cair no rola com esse aí, hein? O tamanho dele, né? Eu não sei, né? Mas reza a lenda que o jiu-jitsu, né? O tamanho muitas vezes não importa, né? A técnica. A técnica, Mas né? ajuda, sempre ajuda. Que legal. Mas vamos falar sobre marketing digital. Tiane, falar sobre a imersão, então, que acontece já nesse final de semana, né? 13 e 14 de setembro, a imersão em marketing digital. Conta pra gente como é que vai funcionar. A gente está preparando essa primeira turma, né? Nós gostaríamos muito de entender da parte, principalmente dos alunos, qual é a maior dificuldade deles, mapear os principais desafios, aonde eles estão encontrando maior resistência, principalmente para fazer aquela virada de chave, que é parar de produzir o conteúdo e tu ter uma audiência passiva para tu passar, de fato, a ter resultado nas tuas redes, né? Então vai ser bem colaborativo, nós vamos usar bastante o feedback dessa primeira turma para a gente moldar as próximas. Interessante, nada como moldar conforme as demandas, né, dos participantes. Como é que surgiu a ideia de criar uma imersão? Eu sei que tu já tem essa experiência de longa data, já trabalha com isso, já tem um dos cases mais legais em termos de canais de conteúdo, que é a Gramado Oficial, né? Sim. Já também um canal já bem conhecido, bem tradicional. Mas como é que surgiu a ideia de levar adiante para os outros todo esse conhecimento, Tiane? A gente percebeu através da Penso, né, a agência de marketing estratégico, que os nossos clientes tinham muita resistência. E muitas vezes as estratégias não ficavam claras para eles, porque quando o cliente ele usa a rede social dele, é uma coisa. Quando a gente usa para fins de entretenimento, né? A rede social ela foi criada para isso, para a gente se relacionar, para sabermos sobre os amigos, os vizinhos. Mas a partir do momento que a gente vai para o business, para os negócios, a tua fala, a tua forma de comunicar, ela precisa ser diferente. Porque tu precisa gerar valor e te relacionar mesmo sendo uma empresa. Então a gente não pode chegar vendendo diretamente. E a gente sentia essa resistência deles, porque, não, eu uso, eu posto assim e dá certo, eu tenho muita visualização. Só que para a empresa, só a visualização ou o like não importa. A gente precisa sair do post e ir para venda. Então aí a gente entendeu que a gente precisava também educar esse nosso cliente. Né? E essa dificuldade do nosso cliente em entender muitas vezes uma estratégia ou uma volta maior para a gente chegar até a venda fez com que a gente despertasse, temos uma oportunidade aqui, vamos explorar isso, vamos educar o nosso cliente e também aproveitar um déficit, né, hoje no mercado. Tem muitas pessoas que gostariam de entender melhor como ter resultado nas redes. E só postar volume não é qualidade, eu sempre falo muito isso para eles também. Se eu postar 4, 5 vezes por dia, muitas vezes eu não vou ter o resultado daquele que posta uma. Porque eu preciso me comunicar claramente com o meu público, entender como eu acho o meu público dentro da rede social, porque muitas vezes ele não vai estar da maneira que eu espero. O offline, a maioria hoje aqui já sabe onde encontrar o seu público, mas no online nem sempre. Então a gente entendeu essa oportunidade e aí rapidamente a gente já fechou a primeira turma, né? Porque a gente vê também um grupo de pessoas que trabalham de forma autônoma, como os corretores de imóveis, por exemplo, o maior volume dos nossos alunos, eles querem ter um trabalho mais profissional, mais qualificado, ser mais assertivo na sua fala, né, com os clientes. Então veio dessa necessidade dos nossos próprios clientes. Na Penso, a gente criou a oportunidade do curso. Eu tava vendo tua fala, né, e a gente acaba pincelando alguma coisa pra fazer uma pergunta, né? Tu falou em educar, né? Como que é isso, né? Porque tu pega pessoas, uma coisa é tu pegar um jovem, de repente um adolescente pra educar. Mas aí tu pega muitas vezes uma pessoa que ela já tem os seus vícios, já tem suas manias, inclusive seus medos, né? Como que é isso pra vocês? Porque a gente vê aí, a gente consome muita gente e a comunidade, né? A gente conhece bastante e tu vai dando aquela zapeada no Instagram, de vez em quando tu faz aquela questão do sommelier de post, né? Esse aqui tem que dar uma melhorada nisso, esse tem que melhorar naquilo. Obviamente nós temos que sempre melhorar também, né? Como que é essa parte de educar pessoas que muitas vezes elas usam as redes sociais e como tu falaste,
né? Ah, pra mim tá bom do jeito que eu tô fazendo, porque eu tenho, sei lá, 600 curtidas no meu post. Quanto que isso gera em lead, né? Muitas vezes, né? Sim. Como que é isso? É bem interessante essa tua pergunta, porque vamos por partes, né? Primeiro vamos falar dessa parte sommelier de post que eu amei. Isso é uma coisa que eu tento quebrar muito quando o cliente ele vem com essa preocupação. Cada vez mais a estética, obviamente ela é importante principalmente para o marketing, mas cada vez mais para as redes sociais ela está importando menos. O conteúdo, a qualidade do teu conteúdo ela é mais relevante. Então, a primeira coisa que a gente tenta é tirar esse medo tanto das empresas quanto do cliente. Olha, não tenha vergonha, não tenha receio, porque muitas vezes a pessoa que tu quer te comunicar, tu quer falar com ela, isso não é prioridade para ela. Ela quer muito mais o teu conteúdo, a qualidade que tu tá entregando, enfim, o teu serviço ou o teu produto. Então a gente tenta desmistificar isso. E a segunda parte eu brinco, né, que eu tenho já uma certa habilidade com os meus clientes, porque são pessoas realmente de personalidade difíceis, porque são empreendedores, foram já no seu período lá, quando inauguraram o seu negócio disruptivos, tiveram muito resultado. Acho que isso é importante dar os parabéns e salientar. O empreendedorismo da Serra Gaúcha é algo fora da curva, né? Merece destaque, merece parabenização, porque eles foram muito pioneiros. E então, assim, só que as coisas mudaram. E aí, essa mudança de comportamento, essa mudança de consumo tem sido muito desafiador para eles. Eles entendem que precisam se adaptar e que precisam das mídias, mas há uma resistência. E aí, a gente tem que ter toda um jogo de cintura pra ir conduzindo, explicando. E claro, eu sempre falo muito isso pros meus clientes, né? A empresa é como se fosse um filho. E ninguém toca no filho de ninguém, ninguém veste, ninguém dá um docinho pro filho de ninguém sem pedir autorização primeiro. Pelo menos isso deveria ser o correto, né? Então, assim, quem dá a última palavra sempre vai ser o proprietário, né? O dono do negócio, o gestor. Mas a gente entende que a partir do momento que tu busca alguém pra te auxiliar, tu precisa estar aberto pra ouvir. Então, é nesse diálogo que a gente mostra pra ele que ele precisa ceder em alguns pontos. E, principalmente, marketing trabalha muito com teste AB. A gente sempre tem que testar. Ninguém é dono da verdade. Nem eu e nem o próprio dono do negócio. Porque muitas vezes eu tô achando que é preto, ele tá achando que é branco. E o nosso cliente vai dizer pra nós que é cinza. Então, esse malabarismo a gente tem que fazer. É também uma arte política, né? Tu precisa conduzir o cliente ali de forma mais serena. Agora, no curso, a gente consegue ser um pouco mais direto. A gente é bem direto, na verdade. A gente usa bastante ali de exemplos, né? A gente vai trazer muito exemplo de mercado. Então, não é o que eu acho, o que você acha, o que ele pensa. É o mercado, o que o mercado está fazendo. Quais os exemplos a gente pode tirar disso? Acho que essa é a melhor maneira, porque a gente tira da questão pessoal, de opiniões, e a gente passa para a prática. Resultado, números. Como tu falou, às vezes tu tem um post ali, né? Qual é a diferença de uma empresa bem-sucedida de uma que não é tão bem-sucedida? Ah, mas a minha rede social, eu tenho triplo de seguidor e eu tenho dobro de curtida. Certo, mas vamos olhar o faturamento, vamos olhar a lucratividade. Que é o que importa. Seguidor de Hong Kong nesse momento não adianta, né? Sim, exatamente. É verdade. Vou trazer o Thales pro jogo também, viu, Cabelo? O homem do impulsionamento, né? O homem da parte mais técnica, né? Porque o marketing digital tem toda essa parte fantástica e fundamental da publicidade, do viés do marketing, da publicidade, mas também tem muita técnica por trás disso. E aí o Thales manja demais da questão do ROI, não o Roy Michaelsen aqui do Canela. Abraço, o Return on Investment. Isso, o Roy com Y, né? O Roy com Y, o Roy Roy com I. Roy com I. E que tem toda essa técnica por trás, né, Thales? Vamos falar um pouquinho mais sobre também esse trabalho que tu já desempenha há bastante tempo também e manja muito, né? E que envolve desde conhecimentos de programação, conhecimentos mais técnicos, né, tia? Com certeza. Não, e até isso é uma coisa bem interessante, porque muitas vezes os clientes nos perguntam, mesmo conseguindo ter um bom engajamento, um bom trabalho de orgânico, se vale a pena ou não investir na parte de tráfego pago, anúncios, de maneira geral. E nosso posicionamento é sempre que sim, porque principalmente, inclusive, quando está tendo bons resultados no orgânico, é que vale muito a pena investir no tráfego pago, justamente para potencializar, para alcançar mais pessoas. Porque esse trabalho, na parte de tráfego, é um trabalho muito assertivo, onde a gente consegue, fazendo esse mapeamento, que a Tiane comentou, de quem é o público-alvo, de quem que a gente gostaria de conversar, se relacionar para aquela marca, a gente consegue estar fazendo um trabalho de aceleração e alcançar esse público de forma patrocinada. Então, as plataformas, tanto o Google quanto o Facebook, eles disponibilizam muitas ferramentas para a gente fazer alcançar esse público correto e acaba potencializando os resultados do cliente. Então, muitas vezes, o que demoraria mais tempo para tu conseguir dentro de um resultado orgânico, tu consegue acelerar e conseguir esse resultado muito mais rápido e com um retorno sobre investimento utilizando as estratégias de tráfego pago.
É bem interessante o que ele tá falando, né? Eu tenho um caso que eu vi uma vez, obviamente, né? O cara vai zapeando, dessas histórias de tráfego pago e de ser assertivo, principalmente. Porque, por exemplo, não adianta tu vender produtos para panificação e achar que recebeu um monte de lead, sendo que são pessoas querendo comprar o pão, né? Sim, exatamente. Então, tu tem que ser assertivo nisso. E isso é um trabalho que dedica muito empenho e muita, digamos, inteligência para fazer, né? Com certeza. Eu sempre costumo dizer que cada negócio, cada empresa tem um canal que vai ter mais aderência àquele canal. Então, por exemplo, assim, não necessariamente uma determinada indústria, um determinado tipo de negócio, ele vai fazer, por exemplo, um trabalho de Google, ele vai ter muito resultado, e não quer dizer que todas as empresas vão conseguir fazer um trabalho dentro de Google e também ter um ótimo resultado. Então, cada empresa ela vai demandar um determinado canal, porque as pessoas, quando elas utilizam de maneira geral a internet, elas utilizam por diversas finalidades e cada canal ele vai ter uma forma diferente a qual as pessoas estão se relacionando nele. Então, por exemplo, no Google, normalmente traz resultados muito bons para as empresas, porque normalmente a gente está trabalhando com um público que a gente chama mais no fundo de funil. Ele está mais próximo da compra, porque normalmente assim, eu estou precisando de um dentista. Eu vou lá no Google e procuro dentistas em Canela, dentistas em Gramado. Já nas redes sociais é um outro canal um pouco diferente. Só que aí cada tipo de negócio e cada canal vão ter estratégias que são diferentes que a gente pode utilizar. E só complementando, Thales, o que tu tá falando e pegando um gancho do exemplo que tu deu, por exemplo, uma coisa é minha urgência numa obturação, por exemplo, ou remover um siso. Eu vou urgente lá no Google e eu estou procurando dentista. É pra ontem. E eu vou ver o que tem aberto e eu vou ver quem tá mais próximo a mim. Mas muitas vezes eu estou na rede social, por exemplo, a gente tá falando de dentista, mas a gente tá falando de um outro serviço, por exemplo, clareamento. Então eu vou ver uma postagem, eu vou ver um vídeo super interessante falando quanto aquilo impacta na minha autoestima. Eu já fiz uma interrupção daquela experiência do cliente nas redes sociais e também já trabalhei ego, né? Já trabalhei autoestima. Então assim, dentista, são produtos distintos que muitas vezes o mesmo profissional pode estar atuando, mas ele vai ter uma performance diferente para diferente tipo de canal. Claro. Então, aproveitando e fazendo gancho pra rádio, né? Eu falo muito isso pros meus clientes, né? Marketing é muito amplo. E hoje o brasileiro, ele acabou focando muito na publicidade. E a gente precisa entender que o marketing estratégico, ele é a fundação, ele é a base. E a gente não pode só mirar numa única mídia. A gente precisa entender que, como seres humanos, a gente diversifica, a gente busca conexões distintas e muitas vezes a tua empresa ela vai ter diferentes produtos que ela vai performar melhor em diferentes canais. Por isso que, independentemente das mídias digitais estarem alta, primeira coisa, temos que diversificar as ações, as campanhas e não podemos deixar outras mídias de lado. O jornal tá aí, a rádio tá aí. A gente precisa ir fazendo testes para entender como cada produto ou cada serviço se comporta em cada mídia. Entender teu público-alvo, obviamente, né? Exato, diversificar as campanhas. Então isso é super importante, o cliente ele ter essa mente mais ampla. Eu brinco, né? Eu adoro os exemplos, vocês estão ótimos, inclusive. Não dá para botar todos os ovos numa cesta só. Então a gente tem que estar sempre atento ao que está acontecendo, como as mídias estão se comportando. As mudanças são muito desafiadoras para nós, né? Exatamente. Do nada muda as coisas, Sim. né? Como a gente trabalha já... Tudo mais, né? Exatamente. Como a gente já trabalha com marketing há muitos anos, por exemplo, eu vim da parte de SEO, que seria fazer um trabalho no site para melhorar o posicionamento orgânico do Google, por exemplo. E quando eu comecei com isso, tinham muitas empresas que, na época, o seu modelo de negócio estava baseado era e-commerce, por exemplo, estava baseado em receber acessos do Google e fazer a venda dos seus produtos. Seu principal canal de aquisição era o Google, por exemplo. E na época o Google fez uma grande atualização e diversos sites perderam assim 50%, 60%, 70% do seu ranqueamento orgânico, que isso afetou diretamente o trabalho que essas empresas faziam. Então muitas empresas fecharam no decorrente disso. O próprio Facebook, até agora depois da pandemia, com o crescimento do TikTok, o Facebook realizou também diversas mudanças na plataforma, a inserção de reels. Então mudou muito o algoritmo, mudou muito como a entrega dos próprios conteúdos estão acontecendo nas plataformas. E se a gente é muito dependente de um único canal, a gente fica muito exposto, que nem a Tiane comentou, a gente não pode deixar todos os ovos no mesmo cesto. Então a gente fica muito exposto, por exemplo, a um ambiente que não é controlado por nós, um ambiente que é controlado por terceiros. Então também nesse trabalho de marketing digital é muito importante a gente fazer esse trabalho de conhecer o público-alvo, de conseguir fazer esse relacionamento e criar essas estratégias segmentadas por cada canal, mas também não deixar de estar sempre criando e agregando novos canais, para justamente não ficar exposto, correr algum certo tipo de risco
em caso aconteça algum tipo de atualização nessas plataformas, né? Interessante, pessoal. Inclusive já estão aqui curiosos para saber. O Leandrinho foi um que chamou aqui perguntando quando então vai ser o curso, né? Vamos voltar então pra gente focar na imersão que acontece nesse próximo final de semana, dias 13 e 14, imersão em marketing digital. Então, o curso vai ser esse final de semana, né? Como é que funciona para se inscrever? Ainda tem vagas? Ainda tem vagas, o pessoal pode nos chamar no WhatsApp, tem o link da bio ali na Penso. A galera da Penso me mandou um WhatsApp pedindo pra eu mandar um abraço pra eles que eles estão ouvindo lá. Tudo bem, né? Sempre importante, né? Me mandaram aqui, manda um beijo, Tiane. Eu falei, eu vou mandar. Então, nós já estamos preparando a próxima turma. Essa tem bem poucas vagas, né? A gente fechou com muitas empresas próximas ali de nós. Como eu comentei, nosso objetivo é educar o nosso cliente e também capacitar outras pessoas do time, porque isso é super importante. Quando tu tem um marketing externo, né? Tu tem uma agência ou tu tem um profissional que te auxilia, é interessante e importante tu ter dentro da equipe para tu pegar momentos chaves, né? Então, isso é bem importante. A empresa pode ter uma terceira gerindo as tuas estratégias, mas é válido tu ter um profissional interno, porque ninguém melhor do que alguém que tá no dia a dia, na rotina, para dar insights, para ver oportunidades. Então, dá ainda para se inscrever, o de tráfego paga na próxima semana e a gente já vai liberar outras datas. Boa. Muito bem. Então, Me pessoal... interessei também. Confesso que essa semana não Estão vai ter convidados. como. Porém, numa próxima oportunidade, sabendo as datas, a gente vou querer fazer também. Todas as informações então lá disponíveis no @penso no Isso. Instagram, @penso no Instagram. Lá também tem o link na bio, o pessoal pode entrar em contato para Agência Penso, Agência Penso no Instagram. O pessoal pode entrar em contato ali para saber mais informações sobre essa turma e também as próximas, e aí já poder garantir as vagas aí para participar dessa belíssima imersão em marketing digital que acontece essa primeira turma neste final de semana. Casal que empreende, casal que faz negócios, então sigam lá que não tem erro, né? O Thales e a Tiane, eu sou fã demais já de longa data e fazem um trabalho realmente fantástico, né? Como a Zani trouxe aqui também, ó. Parabéns ao excelente trabalho da Tiane e Thales na agência Penso. A Zani Estética Humanizada mandou aqui esse feedback bem legal também. Muito bacana quando a gente vê o ouvinte comprovando aquilo que está sendo falado aqui, né, Cabelo? Isso acontece muito, né? Eu sempre brinco que marcas consolidadas e empresas de confiança têm que estar próximas, né? E a Clube, com 75 anos, a gente tem muito orgulho de receber pessoas que fazem trabalhos bem legais, como o caso da agência. Muito bem, muito obrigado, Tiane, Thales, por hoje é só, mas Obrigado. vocês sabem que aqui na Clube vocês estão em casa, portas sempre abertas, quando quiserem falar sobre as próximas turmas, novidades da Penso, do Gramado Oficial e muito mais negócios que vocês têm, sintam-se à vontade aqui conosco sempre. Vai ser um prazer, com certeza, e novas oportunidades aí de mídia estão surgindo. Podem nos chamar. Um beijão pra Zani, maravilhosa. A gente fez a nova marca, em breve ela vai lançar. Ficou sensacional. Que legal. Bacana demais, 8h20, a gente vai pro rápido intervalo, na sequência o segundo bloco de entrevistas aqui no GJR, na Clube 885, muito mais que rádio. Grande Jornal Regional. Clube 885. Muito mais.